Olha, agora só intervalo comercial, pertinho lá do Jornal da Band. Ministro, tem uma boa notícia aqui. Eu dei a quebra do PIB do trimestre 9,7, mas com uma projeção de 5,7 para o ano todo, o que perto dos países europeus e as grandes economias, até que é muito pouco, é um bom desempenho da economia brasileira. Com 5,7 é um bom desempenho, não é? Agora tem uma notícia melhor ainda que acabou de sair. O senhor deve estar sabendo. Se não está sabendo, é bom começar com boa notícia. É sempre bom. As exportações superaram as exportações brasileiras, em 6,6 bilhões. Né? É o melhor agosto desde 1989. Ufa! Que bom ter notícia boa, né? Que bom ter notícia boa. Legal isso, viu? Bacana. Nós estamos precisando mesmo de notícias boas, porque a economia, esse vírus tem dois lados, né? Ele tem um lado da patologia que mata e mata terrivelmente, e tem um lado da economia. Geralmente as pessoas ficam numa encruzilhada em saber o que fazer. A Suécia não fez nada e ela quebrou, né, quase como os países escandinavos, e também matou mais do que todo mundo, que morreu muita gente. O caminho do equilíbrio, o caminho do meio sempre é o melhor, né? Em qualquer circunstância. Teve gente que exagerou demais, prendeu gente depois que deveria ter feito pelo menos controle de fronteira, teve gente que não prendeu ninguém, enfim, e nós erramos muito aqui no Brasil mesmo, porque isso não ficou na mão do governo central, né? Por determinação do Supremo, isso ficou por conta de governadores e prefeitos de cada lugar. Quer fazer algum comentário sobre o desempenho da economia, ministro? Porque, pelo jeito aqui, a coisa é boa notícia, essa da balança comercial é boa notícia. Datena, vamos lá, né? O presidente Bolsonaro, em março, ele pediu a todos os agentes públicos do Brasil, aí falando em prefeitos e governadores, que houvesse a palavrinha mágica, né? Equilíbrio entre o enfrentamento à doença e os recursos do governo federal em estados e municípios que não têm aonde botar o dinheiro que o governo federal mandou para poder combater, né, através do SUS, o coronavírus. Por outro lado, o presidente sempre teve grande preocupação com os informais, esses que a gente chama de informais ou invisíveis, Descobriu, né? Que trabalham de dia para levar descobriu comida à invisíveis. noite. Encontramos 26 milhões deles, que hoje estão aqui com a gente na nossa plataforma, cadastrados, com conta aberta na Caixa. Quer dizer, as pessoas que, logo depois dessa prorrogação do auxílio emergencial, nós vamos ter políticas públicas como microcrédito para essas pessoas. E o que aconteceu? O Brasil não faltou gás, não faltou energia, não faltou combustível, todos os canais logísticos abertos. Em maio, nós batemos um recorde de exportação de grão, na parte mais intensa da pandemia no Brasil, 28,2 milhões de toneladas de grãos. Todos os nossos portos que são exportadores, entre 5% a 10% a mais de movimento. Nós não tivemos saque a supermercados, ou seja, nós conseguimos exercitar neste ano aquilo que faltava das 3 linhas mestras do plano de governo que eu tive a honra de ajudar a coordenar e escrever do presidente Bolsonaro enquanto candidato. O governo seria constitucional, um governo rigorosamente dentro da lei, seria um governo eficiente, seria um governo fraterno. No ano passado, nós mostramos a constitucionalidade do governo e a eficiência. E esse ano nós mostramos, com o auxílio emergencial, essa gigantesca rede de proteção, o lado fraterno do governo Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, a sua preocupação social. Olha, e ficou todo mundo de pé, a gente conseguiu superar. O que é bom tem que ser reconhecido. Não adianta você negar coisas que são fundamentais e importantes nesse momento de pandemia. Essa história do auxílio emergencial salvou o país de uma convulsão social terrível, ia deixar muita gente numa situação de extrema fome, não que ainda não tenha gente que está passando fome, tem bastante gente, mas o que o governo fez foi rapar o tacho, chegar quase que a estourar teto fiscal e tudo mais para auxiliar o povo, para conseguir auxiliar o povo.
A prova disso é a pesquisa da própria Folha de São Paulo, onde o Bolsonaro cresceu, e cresceu muito, foi a melhor avaliação do seu governo. Ele não fez isso com o objetivo de crescer nos números, não sei, também não estou na cabeça dele, mas ele fez com o objetivo de ajudar o povo. Lá atrás ele estava pensando em ajudar o povo. Se ele cresceu nas pesquisas, é produto da atuação dele. Afinal, a pesquisa é a avaliação do que o cara está fazendo. Foi a maior aprovação do governo dele, dessa pesquisa da própria Folha de São Paulo, com índice de rejeição caindo. Enfim, essa história do auxílio emergencial foi fundamental para o país, mas fundamental mesmo. Um dinheiro enorme, não que a gente não pudesse gastar, mas um dinheiro que era necessário a gente gastar para manter o país em pé e manter a economia do país e manter pelo menos muita gente que não ia ter acesso a emprego, não ia ter acesso a comida, com acesso a pelo menos a alimento, a uma condição humanitária. E mais do que isso, descobrir milhões de pessoas que não existiam. Para o país, elas não existiam. E mais do que isso, estabelecer metas para você ajudar daqui para frente com outros projetos sociais, como Renda Brasil, ou Casa Verde Amarela, sei lá como é o nome, estabelecendo essa base virtual que a gente não tinha para ajudar muita gente. Então, o que é bom tem que ser dito. Os caras dizem que eu sou muito crítico, eu sou crítico. Quando precisa ser crítico, eu sou crítico. Mas quando tem que elogiar, tem que elogiar. Só meter o pau não adianta. Esse é o grande detalhe. Eu acho que é por isso que as pessoas ainda acreditam em mim. Né? Porque quando tem que descer o cacete e tal, eu desço o cacete mesmo. Respondo, não tem problema nenhum. Mas quando tem que elogiar, tem que ser elogiado. Acho que esse é o bom jornalismo. Bom jornalismo é esse aí. Ministro, mas o anúncio do presidente Jair Bolsonaro das 4 parcelas de R$300 já era mais ou menos o que esperado. Que o presidente Jair Bolsonaro disse assim, 600 é muito, 200 é pouco. Propuseram 200. Foi mais ou menos o que aconteceu lá desde o começo, na época do auxílio emergencial. Paulo Guedes queria 300, o Bolsonaro já tinha intenção de dar pelo menos 500, ou 600 mesmo. Quando chegou na Câmara e de repente os caras bateram o pé, olha, R$600, o presidente falou, pode mandar que eu pago. E, além disso, pagou mais 2 parcelas. Além das 3, pagou mais 2 parcelas. Ele gostaria muito de pagar os R$600 nas 4 parcelas. Eu tenho certeza disso. Mesmo porque a imagem dele melhorou muito com isso, independente dele pensar ou não nisso. Acho que político lá no fundo pode até pensar, mas no momento da pandemia, quando ele tomou a primeira providência, ele não pensou nisso não, ele pensou em ajudar o povo mesmo. Essa é a minha impressão. Posso até estar errado, mas essa é a minha impressão. Eu sou muito desconfiado com político, mas essa é a minha impressão. Agora, não dava para pagar mais do que 300, porque aí o caixa ia estourar mesmo, né, ministro? Bom, a gente tem que lembrar que são 250 bilhões, né? O auxílio emergencial dos 5 meses, né? Em números redondos, para facilitar as pessoas. E agora, até o final do ano, são mais 77 bilhões. Quer dizer, nós estamos falando aí, né, de 330 bilhões em número redondo. Vamos lá. Sabe o que é isso? Né? Você sabe o que é isso? A gente tinha uma perspectiva de que se não passasse a reforma da Previdência, o Brasil ia quebrar, né? E aí o que nós fizemos? A reforma da Previdência para economizar primeiro mais de, sei lá, um trilhão, sei lá, e quanto. A gente economizou com a reforma da Previdência 600 bilhões, não foi isso? Acho que o que a gente economizou foi mais ou menos isso. Um pouquinho mais. Né? Pouco mais do que isso. 900 bilhões. Bom, pouco, mas um terço disso, você vê o quanto é importante, um terço disso foi aplicado, sem a gente poder aplicar, mas foi aplicado para socorrer o povo que não tinha jeito. Não tinha jeito, não teve saque, não teve nada disso por causa desses R$600 pagos em 3 parcelas e depois pago em mais 2 parcelas. Então não tinha jeito. É altamente significativo o custo do auxílio emergencial. Impressionante, mas não tinha outro jeito. Não tinha outro jeito. Tá tendo? Tem uma coisa muito importante que a gente tem que pensar, e olhando agora para trás, né? Nós tivemos aí, por mais de 60 dias, quase 4 mil, vou repetir o número,
quase 4 mil municípios brasileiros fechados, completamente, sem ter nenhum caso de Covid. Foi isso que aconteceu. Aí tu tem 26 milhões de famílias que dependem daquilo que a gente vê no programa aqui, o movimento das cidades, que é a gente passando, o cara vendendo ali um salgadinho, um cachorro-quente, uma pipoca, o cara fazendo sanduíche caseiro, vendendo café aí na porta dos escritórios. Não é isso? Isso é o invisível. Yeah. Né? E como que essas pessoas iam manter as suas famílias se não tem movimento na cidade? Está proibido de sair na rua. Teve prefeito maluco que arrancou banco de praça, o Datena, para as pessoas não irem tomarem sol na praça. Quer dizer, isso é uma barbaridade. Então, na verdade, o auxílio emergencial, ele acabou desempenhando um papel que, apesar das limitações que nós tivemos, porque a lei ela tinha suas limitações, a gente conseguiu atender uma Argentina e meia, é importante lembrar. Vai lá na Argentina perguntar como é que está a Argentina. Atendemos uma Argentina e meia, houve paz e tranquilidade nas nossas cidades, apesar da angústia e da ansiedade das pessoas, numa doença que ninguém conhece direito. Nós conseguimos passar pelo período mais grave, a curva de convivência começa a chegar na maior parte das regiões brasileiras. Agora nós temos que aguardar a chegada da vacina, que é para mandar a doença embora de vez, mas o nível de contágio, aquela expansão do vírus, isso está cada vez mais declinante. Graças ao bom Deus, as orações de todos aqueles que têm fé, têm reduzido o número de óbitos no Brasil. Quer dizer, nós vamos para um momento de superação. A maioria das cidades em descenso. As famílias, é isso que eu acho que é importante lembrar. Na decisão do presidente, tinha uma decisão de proteção das famílias. É isso que é importante a gente lembrar. Para as famílias não se desintegrarem, para as famílias não chegarem no conflito, para as famílias não passarem fome. Quer dizer, a grande maioria a gente conseguiu ajudar nesse momento. Isso é uma coisa importante. E quando eu falo que nós tivemos a oportunidade no ano passado de provar que o governo era eficiente e que era dentro da lei, era constitucional. Esse ano nós estamos mostrando que o presidente Bolsonaro, que foi acusado de muitas coisas horríveis lá na campanha, eu me lembro bem, eu acompanho o presidente Bolsonaro desde maio de 2017, nesse projeto presidencial. Eu sei o que eu ouvi, eu sei o que ele ouviu, eu sei do que ele foi acusado injustamente. Aí, o sujeito que tem aquele jeitão dele de ir falando, né, daquele jeito direto dele, mas é um cara que tem um coração gigantesco, se preocupa com as pessoas, se preocupa com as famílias e cobra de nós todos esse sentido de servir o Brasil. Né? Todos os ministros são cobrados. Nesses últimos dias eu convivi bastante com ele de novo, em virtude do auxílio emergencial, das decisões que nós estamos tomando, junto com o ministro Paulo Guedes, com o ministro Jorge. O que aconteceu? Era ele nos cobrando rapidez, resultado, atender, poder anunciar, construir com os líderes da Câmara e do Senado o entendimento para que todo mundo fizesse um grande mutirão para que esse auxílio chegasse. A gente pressionado, porque tem que mandar o nosso arquivo aqui para a Caixa Federal até sexta-feira, para a Caixa poder pagar o Bolsa Família já a partir do dia 16, com os R$300, senão as pessoas iam cair lá de R$600 para... Tem gente que recebe R$80, né? Num momento difícil como a gente está vivendo. O Renda Brasil que vai vir na sequência é para mudar essa realidade e melhorar a vida das pessoas. Mas hoje a realidade é de 600 para 80, o Datena. Como é que é ser? Vamos lá. Né? E agora não. Agora a gente tem um colchãozinho aí para mais 4 meses as cidades voltar a funcionar e, graças a Deus, eu continuo dizendo, o Brasil vai bombar no Natal, vai ser bom para o varejo, vai ser bom para o comércio, vai ser bom para o serviço. Você sabe e a gente vai falar aqui desse... Eu sempre falei isso, mesmo nessa encrenca que eu tive com o presidente aí, eu sempre falei isso, o Bolsonaro tem bom coração, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mesmo no pau que eu quebrei com ele aqui, que aliás porque ele tem um gênio parecido comigo, mas eu sempre respeitei o presidente da República, ele como presidente, e naturalmente eu partilho da sua ideia, não mudo de opinião, eu não sou o cara que vai para onde o vento está ventando, não. Eu acho que ele tem bom coração mesmo,
Por isso que eu disse, eu desconfio de político, mas quando ele aceitou os R$ 600 lá na Câmara, é porque ele queria os R$ 600. Se ele pudesse dar 600, ele dava agora também. Essa é a minha opinião. Mas quando eu tenho que quebrar o pau, eu quebro o pau. Nem tanto, né? Porque se eu passar da bola também, é capaz de eu ir para a cadeia se eu passar da bola. Então, não é a minha intenção, né? Não foi essa a minha intenção e nem será essa a minha intenção, porque eu quero ajudar o meu país. Mas também defendo a minha categoria. Bora lá, então. O que nós já pagamos, o que nós vamos começar a pagar com essas 4 parcelas de R$ 300? Até agora nós pagamos que parcela? Quinta, falta sexta, e quando a gente vai pagar os R$ 300? Não, nós já pagamos, por exemplo, para a turma do Bolsa Família, 5 parcelas, né? Abril, maio, junho, julho e agosto. Já era. Tá? Ok. Né? Então agora nós vamos pagar as próximas 4. E nós estamos correndo aqui com as equipes para poder entregar os arquivos, que os arquivos estão todos aqui, né? A gente tem que entregar certinho. Porque, por exemplo, para sair, aí tem a questão da burocracia, né? Que não importa muito para as pessoas que estão em casa, só para poder entender. Por exemplo, se uma pessoa ganha no Bolsa lá R$ 150, tá? Eu tenho que, isso eu tiro do meu orçamento ordinário, eu tenho que buscar de um crédito extraordinário mais 150 para fechar os 300. Isso tem que estar no meu arquivo que eu mando para a Caixa, porque a Caixa, ela só roda para pagar. E uma coisa muito importante, né? 75% dos quase 20 milhões de pessoas que são beneficiários do Bolsa Família, eles sacam o dinheiro. Não é crédito, não. É saque. Então, nós temos que preparar a Caixa com dinheiro, porque é 2,5 milhões de pessoas no dia indo lá, e 75% de 2 milhões e meio, só falando de quase 2 milhões de pessoas que no Brasil todo vão lá para puxar dinheiro. E tem que ter. Então, é realmente um trabalho de organização bem complexo. O Banco Central tem que ajudar, a Caixa tem que prover, mas, graças a Deus, as equipes estão aqui trabalhando a pleno. Sabe que a gente, com humildade, com fé e com dedicação, está trabalhando forte. Mas o aprendizado... Vai dar tudo certo. Semana que vem vai estar lá. O aprendizado de quem paga aí é o governo, né, dos elementos pagadores, das entidades financeiras pagadoras, né, o aprendizado nesses 5 meses já ajuda muito, já agiliza demais. Todas aquelas dúvidas e perguntas que a gente tinha antigamente, a gente não tem mais. Pode ter problema do cara que teve o dinheiro bloqueado, pode ter o problema do cara que está sendo revista a situação do sujeito, e daí por diante. Isso aí pode ter problema. Mas para pagar, eu não digo que vai ficar mais fácil, mas a Caixa, o Banco do Brasil, o sistema pagador, o governo está entendendo melhor como fazer isso. Isso foi importante para o Brasil, porque essa crise a gente não sabe quando nem como vai terminar, né? Agora, o ministro Paulo Guedes... E uma coisa importante, uma coisa importante, complementando o raciocínio da Atena, é que nós hoje temos um banco digital dentro da Caixa Federal com mais de 50 milhões de clientes. O maior banco digital brasileiro, acho que não passa dos 12 milhões. Então, isso gerou para a Caixa também um ativo muito importante. E o que também a gente tem que lembrar, que hoje, em torno de 50% das operações, já crescente, a cada mês é crescente, nós estamos trabalhando com o digital. Ou seja, isso dá um novo impulso para a própria economia, isso dá uma outra característica para as relações comerciais dentro do Brasil, e isso melhora e muito a vida das pessoas. Integra o sistema financeiro que não sabia usar o sistema financeiro. É isso, exatamente. Não é isso? Exatamente isso. Bom, só para saber, pergunta perfeito. básica que eu não sei se vai ter tempo para o senhor responder as perguntas que já estão chegando do Brasil inteiro pelo Facebook do Datena Oficial. Está estourando aqui já de pergunta que está chegando. Datena, eu sei que você não vai ter tempo. Né? Datena, eu tenho um probleminha que eu tenho que ir para o Palácio do Planalto agora, porque tem lá o lançamento do Norte Conectado, que é uma experiência espetacular de satélite para escola, isso é ótimo. Posto de saúde, tal, isso é ótimo. Né? Em regiões onde não tem. Mas eu posso voltar amanhã, a gente se quiser voltar amanhã, será bem recebido para responder as perguntas. Não, mas pode fazer uma pergunta. Então, você faz o seguinte, manda a sua pergunta para o Facebook do Datena Oficial.
Se o ministro puder voltar amanhã, o horário que ele puder voltar amanhã... Agora fica certo que eu volto, porque aí dá tempo de fazer a resposta. Então amanhã você vai ter a resposta à sua pergunta, mas pode perguntar para o Facebook do Datena Oficial. A primeira parcela deverá ser paga quando, se tudo der certo, dessas 4 parcelas, para a gente ter noção aqui. Bolsa Família começa na semana que vem. E daqui para sexta-feira a gente projeta o pagamento dos demais e aí até sexta a gente fala. Então tá bom. As perguntas... Mas deve ser na sequência. Eu estou calculando que começa lá pelo dia 22 ou 23. 22 ou 23, se tudo der certo, amanhã a gente vai ter uma noção melhor. Então a primeira das 4 parcelas anunciadas sendo paga. Você não quer nem saber de onde veio a onça? A turma fora do Bolsa, né, Datena? Fora o Bolsa. A turma fora do Bolsa. Fora do Bolsa. A turma do Bolsa começa direitinho no calendário do Bolsa. Já tem o calendário do Bolsa, que é... Qual é o calendário do Bolsa? Qual é o calendário do Bolsa? O calendário do Bolsa começa dia 16, Pronto. Quarta que vem. Quem é do Bolsa Família, dia 16. A outra parcela de quem é no Bolsa, dia 22, nós já sabemos. O resto pode perguntar. 22, 23, por aí. Não, aí eu tenho que acertar não vamos fixar uma data, porque a expectativa é sempre bom você manter com os pés no chão. Que as parcelas vão sair, Isso. já saíram, né, já foram aprovadas e estão aí. Você não quer nem saber onde foi a história da onça? Onde foi a história da onça? Deixa eu ver a onça aí. Solta a onça aí pro ministro ver, porque o ministro tem que encontrar o presidente com o lançamento aí. Olha a história da onça aí, meu compadre. Olha a história da onça. Cerqueira César, uma onça apareceu na cidade e as pessoas ficaram desesperadas. Eu acho que quem estava correndo atrás da onça, ministro, não sabia o que era onça. Porque a onça é um bicho bravo pra caramba. Mesmo sendo, era uma onça razoavelmente grande, viu? Olha a moça ali, ó. O Datena, Sai daí! correr de longe, tudo bem. Agora, a hora que embretar ela ali, ela volta. É o seguinte, não pode acuar o bicho. Todo bicho acuado, tudo que você acuar, né, acuou o bicho, você está ferrado. Tanto quando você vê, quando o pessoal vai recuperar o bicho, pessoal da veterinária, do Corpo de Bombeiros, jamais deixa o animal acuado, senão depois ela foi recapturada. Ele está acuado, olha lá como é que ela fica, ó. Tá mais calma agora, tá mais tranquilo. Olha lá como é que ela fica, ó. Olha lá, ó. Olha as orelhinhas dela como já baixaram. Bicho acuado é assim, ó. Quem te lembra essa onça aí, Tá mais calma, Onix? tá mais tranquilo. Ei, Onix, quem é que te lembra essa onça aí desse jeito aí? Bom, carinhosamente é o apelido da minha mulher, ela é Moncinho. Pô, então em casa o negócio não é mole, não. Só ela não foge de casa, ao contrário. Quando eu chego lá, ela pula no Eu colo. fico feliz que o senhor já esteja trabalhando, né? O senhor ficou mais de 30 dias Também. em casa, não foi? Quanto tempo você ficou em casa? É porque estava positivo meus exames, né? Eu Durou não podia 30 voltar. dias, né? Durou 30 dias. É. O presidente até tirou um sarro do graças a senhor. Deus, né? tamo- O presidente tirou um sarro do senhor. Firme e forte. O presidente falou assim, Graças a- eu fiquei 2 semanas, você vai ficar o mês inteiro, o presidente disse a ele. Família também está toda boa? A esposa, filha, tudo bem? Graças a Deus. Todo mundo muito Boa bem. sorte, saúde para todo mundo, encontro marcado amanhã já para Forte responder as abraço, Datena, perguntas. ti. Bom encontro mais uma lá. vez, muito obrigado. aí. Dê um abraço ao presidente da República, se é que ele Bom. vai aceitar, porque eu sei lá também como é que está a Claro que situação. vai. A coisa anda meio brava. Abraço grande, ministro.